Nós estamos duplamente felizes nesta noite, irmãos, porque além de poder comemorar o Dia das Mães, de ligar para as nossas mães, de ligar para as nossas sogras, sogra também é mãe. E graças a Deus, porque são boas mães, não é? Minha sogra, ela está me vendo? Ela deve estar me vendo. Sogra é uma bênção, irmãos. Sogra é uma pessoa maravilhosa. Minha sogra realmente é uma mãe e eu louvo a Deus pela vida dela e do meu sogro, que tem sido pais para nós também. Mas além de ser o Dia das Mães, hoje, dia 13 de maio especificamente, 13 de maio de 1989, nasci aqui no Imbuí, a Igreja Batista Metropolitana. Hoje é aniversário da igreja. Louvado seja Deus. E todo ano, pode bater palmas. Todos os anos, o Dia das Mães conflita com o aniversário da igreja. Então, esse ano, por uma razão que eu não vou dizer agora, vai ser uma surpresa para os irmãos, nós vamos fazer o culto especial de aniversário da igreja no mês de julho, dia 28 de julho. Nós vamos fazer, portanto, esse momento especial de agradecimento a Deus pelos 29 anos da Igreja Batista Metropolitana, não é? E eu queria lembrar aos irmãos uma coisa, pensando aqui sobre o aniversário da igreja, Paulo fala assim em Efésios capítulo 2, verso 19: assim vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que é a igreja? A igreja é a família de Deus. O que é a igreja? Exatamente. Nós somos a família de Deus e precisamos lembrar disso sempre. Talvez você diga, é desnecessário falar isso de púlpito. Não, não é. Nós somos e precisamos ser a cada dia mais uma família e não apenas uma organização. À medida que a igreja vai crescendo, à medida que ela vai desenvolvendo os seus ministérios, ela tende a perder essa característica de familiaridade, de proximidade. Nós tendemos a ficar mais frios em relação às pessoas. As pessoas são estranhas para nós. Com muita certeza, vários aqui já tiveram a experiência de vir ao templo, de olhar para os lados e falar, eu não conheço ninguém. Isso é muito natural quando uma igreja está se desenvolvendo, quando uma igreja está no ritmo, como a nossa igreja tem estado. Mas desde o início desse ministério, muito antes de eu assumir o ministério dessa igreja, essa igreja tem 29 anos, eu tenho tido o privilégio de trabalhar junto com os irmãos há 18 anos já, e uma característica que eu sempre percebi, mesmo antes nessa igreja, é esta preocupação, esta visão clara que a igreja tem de que nós precisamos ser de fato uma família, de que nós precisamos nos tratar uns aos outros como uma família. Eu sei que todos aqueles que trabalham em ministérios aqui, em departamentos, em segmentos da igreja como um todo, fazem o máximo, esmeram-se ao máximo para que o trabalho seja feito com excelência. Então temos trabalhado a organização da igreja cada vez mais para deixar cada área no seu lugar, facilitando assim, criando uma facilidade, um conforto entre os irmãos. O que nós não podemos esquecer é que as pessoas são muito importantes e são mais importantes do que todas as coisas. Todo o nosso trabalho converge para isso, para que as pessoas sejam cuidadas. Nós não queremos montar uma organização que seja perfeita, mas onde as pessoas são machucadas, são feridas, são esquecidas ou não são atendidas nas suas necessidades espirituais. Somos uma família e você sabe disso. Toda família tem seus problemas. Sua família tem problemas? Sim ou não? Sim, claro que tem. Como a minha também tem, como a cada um de nós tem. A igreja também, sendo uma família, tem os seus problemas. Às vezes discutimos uns com os outros, às vezes discordamos em um ponto, em outro ponto, e precisamos nos humilhar, precisamos aprender a pedir perdão. Somos pessoas diferentes, você sabe disso. Numa família, sai de um mesmo útero uma pessoa muito calma e uma pessoa muito agitada. Uma pessoa que pensa antes de falar e uma pessoa que fala sem pensar nada. É assim, é família. A igreja é a mesma coisa. Nós somos pessoas diferentes e precisamos estar juntos. Às vezes, dentro das famílias, as pessoas brigam, mas elas têm que fazer as pazes. Elas precisam estar juntas, porque famílias
tem que ter um amor transcendente. O que é um amor transcendente? É aquele amor que, apesar de você conhecer a pessoa, apesar dela te dar dor de cabeça, apesar dela ser um problema, você continua amando. Em João, capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Mas ao lavar os pés dos discípulos, antes disso, ele diz assim, o texto diz assim: tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Olha que redundância interessante. Tendo amado, amou-os até o fim. Com família é assim. Às vezes você fica brigado com o irmão seu durante um tempo, mas passa o tempo, você está distante dele, você começa a sentir falta, e você quer trazer para perto. Nós devemos ser assim também, como igreja do Senhor. A igreja está em fase de crescimento, muita gente nova chegando, isso certamente é uma grande bênção, mas é para nós um desafio constante num processo de adaptação e de readaptação. As pessoas às vezes chegam aqui e não acham lugar para estacionar. Chegam aqui e o templo está cheio. Chegam aqui e as salas estão cheias, os ambientes, os corredores. Você vai ao Ministério Infantil, tem uma fila para tirar o filho. E você olha e fala, meu Deus, por que tanta gente? Porque louvado seja Deus, as pessoas estão sendo salvas aqui nessa igreja. Não é? Deus tem transformado vidas, isso é uma bênção. É muito bom quando a gente tem esse problema, que é o problema do crescimento, e não aquele outro problema, que é o problema quando a igreja não vai para lado nenhum. Então eu queria deixar alguns desafios aqui rapidamente para os irmãos. Muito cuidado, primeiro, muito cuidado na maneira como nós decidimos cuidar de quem está chegando novo, daqueles que são novos. Nós estamos tratando as pessoas que estão chegando na nossa igreja. Devemos estar atentos a isso. Por que Deus está mandando pessoas aqui? O que há no coração delas? Em que necessidade elas precisam ser atendidas? E a gente correr para fazer isso. Outra coisa, os cristãos mais antigos precisam ter no seu coração aquele sentimento de mobilização cada vez maior. Precisa haver uma mobilização dos maduros na fé, ajudando os mais novos, nos pequenos grupos, nos grupos de discipulado, na multiplicação, nas informações. Tudo isso tem que estar com os mais velhos. Olha, as mães de hoje têm no máximo 1 ou 2 filhos, e elas acham que é muito criar. As mães do passado criavam 14, 15, 16 filhos. E aí você pergunta, como é que as mães do passado conseguiam criar 16 filhos sem as facilidades tecnológicas de hoje? Como é que elas faziam isso? Simples. Os mais velhos iam crescendo e faziam o quê? Cuidavam dos mais novos. Ia chegando bebê naquela casa e os mais velhos iam se mobilizando para ajudar. Igreja é assim, irmãos. E tem que ser assim. Uma pessoa que já está há 3 anos numa igreja, já tem que estar cuidando de outros. Já tem que estar empenhando sua vida para abençoar, para cuidar, para discipular, para acompanhar e para ensinar a Bíblia para outros. Então isso é muito importante que a gente tenha essa visão. Outra coisa importante, que haja um alinhamento das orientações, das informações que têm que ser dadas, não é? A gente saber indicar o caminho para aqueles que estão chegando. Por exemplo, as pessoas que estão novas na igreja e que não sabem ainda que classe frequentar, que grupo vai, se vai para um grupo discipulado, para onde vai, procurem o pastor Silvio. O pastor Silvio é aquele grandão ali, fica de pé um pouquinho, pastor, olha o tamanho dele, parece Golias. Não é? Ele é responsável pelo ministério de integração da igreja, então procure ele durante a semana aqui, ele vai indicar você, com quem você vai conversar, com Lilian, com o pessoal aqui do nosso ministério, para que você seja bem recebido nesta igreja. Então vamos ter esse clima aqui entre nós, de bondade, de cuidado, de generosidade, não é? É verdade que quando a igreja vai crescendo, nós usamos espaços comuns, nós temos aqui, todo o patrimônio da igreja é de multiuso. Nós não temos assim, essa sala é só desse ministério, só daquele. Nós misturamos tudo, porque temos pouco lugar, pouco espaço para várias pessoas, então temos grandes possibilidades de colisão. E aí devemos abrir os nossos olhos e estar atento para que a gente compreenda isso. Não há aqui um monopólio nenhum, mas ao mesmo tempo existem regras e normas. A igreja tem um administrador, que por incrível que pareça também é grandão. Você viu que eu só acho gente grandona para trabalhar comigo, né? Alto e forte assim. O Armando é o nosso administrador e ele está aqui durante toda a semana resolvendo todas as questões relacionadas à logística, ao templo, às salas.
E às vezes as pessoas não gostam muito de regras, elas ficam meio chateadas. Poxa, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Tem regras, tem normas, mas essas regras existem pelo bem-estar de toda a igreja, para que essa convivência seja uma convivência bastante pacífica. Por isso é necessário que todos sejam obedientes, tenham um espírito que aprende, que entende, que compreende o que está acontecendo, não é? E todos sejam abençoados sem distinção alguma. Aliás, falando em distinção, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, não é? Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Não existe para Deus uma pessoa mais importante e outra menos importante. Isso também deve acontecer na igreja. Nós não damos ênfase aqui a uma pessoa porque ela tem uma condição financeira boa e desprezamos outro porque não tem uma condição tão boa assim. Não damos ênfase a um que intelectualmente está acima de todos e outro que não teve oportunidade de estudo. Não fazemos distinção de raça entre nós. Nós não temos que ter esse tipo de sentimento. Na minha percepção, é inaceitável a ideia de um cristão ser racista, ter preconceito racial. Se esse tipo de pensamento está na cabeça de um cristão, essa pessoa precisa definir de verdade o que significa ser um cristão, porquanto Jesus nunca fez isso, ok? Então vamos ficar entendendo isso. Outra coisa importante que eu queria dizer, irmãos, é que nós precisamos compreender o porquê das programações da IBAN. Eu queria que o pessoal do DECOM colocasse um slidezinho aqui, vamos ver se eles prepararam para mim lá, pessoal do DECOM, eu acho que eles vão colocar daqui um pouco. Nós temos preparado toda a programação da igreja de maneira a propiciar aos membros o crescimento espiritual. Se você olhar tanto no site da igreja, quanto todas as vezes que a gente divulga aquele gráfico do processo de acolhimento da igreja, onde vem pessoas de todos os lugares, todos eles convergem para um movimento que eu acredito que é muito saudável ao crescimento espiritual, dividido em 3 partes aí, que é a escola bíblica dominical, o pequeno grupo e o ministério. E essa parte azul bem no centro aí, para mim é daí que a gente deriva a maturidade espiritual, o crescimento espiritual. A escola bíblica dominical, você explora o texto bíblico, você aprende com outros, você vai mais a fundo, você tem a condição dentro de uma classe de ter uma interatividade com outras pessoas, com professores, com líderes, com facilitadores, que a gente não consegue ter aqui nesse ambiente do culto. Então é um ambiente propício para você aprofundar mais o seu conhecimento bíblico. O pequeno grupo é lugar de pastoreio, é lugar de cuidado, é o lugar de você abrir seu coração, é o lugar de você ser ajudado. Essa semana aqui, irmãos, foi uma semana muito difícil. O irmão Galderize perdeu a mãe dele, e nós perdemos também uma pessoa muito querida entre nós, que é Fabiana Aguiar, esposa de Flávio. Fabiana partiu para o Senhor essa semana, deixou 3 filhos lindos, e foi muito triste acompanhá-la nesse período, mas foi muito interessante também ver como houve uma mobilização do pequeno grupo ali, ao redor da família, cuidando, no hospital, visitando, amparando. Ontem na cerimônia fúnebre, o grupo todo presente ali, aquela união dos irmãos, e outros líderes de ministérios também, que eles faziam parte, do Ministério Infantil, as Mensageiras do Rei, Ministério da Recepção, os irmãos ali presentes, porque sabem quem é, conhecem. Ela tinha um nome, ela tinha um sobrenome, ela tinha uma expressão, nós sabíamos quem ela era e, portanto, ali estava toda a igreja dando o seu suporte. Não é? Então é necessário que as pessoas estejam dentro de um pequeno grupo para que elas sejam conhecidas e verdadeiramente pastoreadas. E o ministério é uma área da igreja que a pessoa escolhe, onde ela exerce o seu dom, onde ela exerce o seu talento que lhe foi dado por Deus e, portanto, ela abençoa o crescimento da igreja. Por isso fizemos essa divisão de horários, por isso estabelecemos um culto só na igreja, para que as pessoas tivessem a oportunidade de vir ao culto, mas de ir também na escola bíblica e no outro turno servir no ministério, no infantil, na recepção, em qualquer outra área, no departamento de comunicação, enfim, há tantas áreas que a pessoa pode servir, e não achando um espaço para servir numa dessas áreas, dirigir-se a uma das nossas extensões. Nós temos 5 extensões na cidade,
E o nosso objetivo é que saiamos daqui e possamos ir para essas extensões e dar ali o nosso suporte, dar ali o nosso apoio. Eu recebo com muita dúvida, assim, uma pessoa, por exemplo, que chega para mim e diz: pastor, eu quero tocar aqui na IBAM. Aí fala: olha, você pode tocar? Então, ó, a extensão de tal bairro, onde é que você mora? Tal lugar. Então, lá tem uma extensão, você pode tocar lá? Ah, lá não dá. Aí eu acho estranho isso. Falo: por que ele não quer tocar lá, ele quer tocar aqui? Essa igreja um dia foi pequena. Um dia não tinha gente para tocar, não tinha gente para trabalhar em outras áreas. É necessário que haja uma mobilização da sede em direção às extensões, para que elas também cresçam no meio da cidade e a cidade do Salvador seja impactada pelo Ministério da Metropolitana. Não é? Então vamos mobilizar, vamos estar atentos a isso, para o que Deus vai estar fazendo na nossa vida e na nossa experiência aqui como igreja em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é só minha introdução, agora que eu vou começar a pregar. Você achou que eu ia acabar a mensagem, né? Abre sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 17. Hoje é o dia das mães, eu quero falar sobre uma mãe. Gênesis, no capítulo 17. Perdão, capítulo 16. Gênesis 16, nós vamos ler 2 capítulos, o capítulo 16 todo e uma parte do capítulo 21. Mas primeiro nós vamos começar com o capítulo 16 de Gênesis. Vamos lá, o texto diz assim: ora, Sarai, lembra que Abrão e Sarai eram os nomes deles antes da aliança, a aliança ainda não havia acontecido. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma pois a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, e assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: o meu agravo seja sobre ti, a minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, darás à luz a um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem feroz, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei também eu para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Ber-Lahai, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz a um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho, que Agar tivera, de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Vira as páginas aí, vai até o capítulo 21. Decorridos aí mais de 10 anos, 12 anos, quase 13. Capítulo 21. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado.
E Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, e quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe havia ordenado, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho em sua velhice. Cresceu um menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma grande nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão, um odre de água, deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, também deu-lhe o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água, e foi encher o odre de água, deu de beber ao menino, e era Deus com o menino. Deus estava com o menino, que cresceu, habitou no deserto, foi flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Essa história narrada neste texto sagrado fala de uma figura muito importante na história da Bíblia, que é Agar. E talvez você diga: mas Agar só aparece nesses 2 capítulos, e depois lá no Novo Testamento, Paulo vai falar sobre Agar. A única citação do Novo Testamento é no capítulo 2 de Gálatas, quando Paulo a utiliza como uma alegoria, simbolizando entre ela e Sara a velha e a nova aliança de Deus para com o seu povo. E talvez haja uma tendência de a gente desprezar um pouco esta pessoa, esta mulher. Talvez para alguns de nós ela seja apenas um detalhe. Mas para Deus, Agar não é um detalhe. Aliás, ninguém é um mero detalhe para Deus. Para Deus todas as pessoas são importantes. Para Deus todas as pessoas têm um espaço no meio da sociedade. Havia nesta mulher alguma coisa especial. E através das suas experiências de vida, Deus iria ensinar lições muito preciosas a todas as gerações, chegando até nós. Então nós vamos aprender também estas lições importantes. Agar é o emblema daqueles que têm que enfrentar os seus encontros e desencontros, as suas oportunidades e as suas perdas. Ela é o emblema daqueles que têm que enfrentar os desertos da vida, que tramitam aí entre oportunidades e fracassos, que experimentam conforto e desertos. Desertos na Bíblia, normalmente, são símbolos de lutas, são símbolos de enfrentamentos, das grandes tribulações. Eu quero dizer para você que a fé cristã não se desenvolve, não cresce o suficiente num ambiente de largueza, num ambiente de conforto, num ambiente de tranquilidade. Infelizmente, a nossa fé não cresce nesse ambiente. Para crescer na fé, nós precisamos dos desertos.
Nós precisamos das experiências duras, às vezes longas, prolongadas, para que Deus nos ensine e trabalhe o nosso coração, até que aquilo que Ele planejou, Ele preparou, Ele desejou, aconteça dentro de nós. E enquanto não acontece, nós continuamos sendo tratados por Deus, nós continuamos de vez por outra na nossa vida, enveredando por esses caminhos de desertos. E esta mulher é um emblema disso. Mais do que isso, ela é também um emblema representativo daqueles que são injustiçados, daqueles que são rejeitados. Veja você, primeiro, Agar é uma mulher no meio de uma sociedade reconhecidamente machista, no meio de uma sociedade onde as mulheres não eram contadas, uma sociedade que via a mulher como um objeto de benefício do ser humano. Então Agar é mulher. Segundo lugar, Agar é escrava. Ela não é da casa, ela não é da família, ela é de fora, ela foi comprada, ela vem de um outro país, ela não é hebreia, ela é egípcia e ela é importada de lá. Alguém pagou por ela e ela veio para prestar serviços. Ela é uma serviçal. Então ela é uma mulher, ela é uma serviçal. Terceiro, ela é uma estrangeira. O nome Agar significa imigrante. Embora a Bíblia diga que o nome dela é este, fica aí uma dúvida se realmente o nome dela era Agar, ou se esse era o tratamento dado a todas as servas. Se outra mulher no lugar dela também seria chamada de Agar. Agar significa estrangeira, imigrante. Quem é esta mulher? É a imigrante. Quem é esta mulher? É a egípcia, a estrangeira, a escrava que trabalha aqui em casa. Então ela é uma mulher, ela é escrava, ela é egípcia e ela é uma mulher rejeitada, ela é uma mulher despedida, ela é uma mulher desempregada, ela perde todas as coisas. A Bíblia também diz que ela se torna errante. Essa é a expressão de Gênesis 21, ela se torna errante pelo caminho do deserto, ou seja, ela não tem rumo, ela não tem perspectiva, ela não tem futuro, ela não sabe o que vai acontecer com ela. Esta mulher enfrenta, durante um longo período da sua vida, o deserto da traição, o deserto do abandono, o deserto da escassez. Ela perde tudo. A história de Agar começa nos desencontros da alma de Sara, que é a sua senhora. Naquela insatisfação que brota no coração de uma mulher que tem tudo. Sara é mulher de Abraão. Abraão é um homem muito amado por Deus, ele é um amigo de Deus. Abraão é um homem muito rico, Abraão é um homem muito influente, Abraão tem muito gado, Abraão tem todo o conforto necessário, e ela é mulher deste homem, que é um grande amigo de Deus, mas a alma dela está infeliz, a alma dela está incomodada, a alma dela está insatisfeita. Sara quer ter um filho de qualquer jeito, e Deus apareceu a ela e disse: olha, eu vou abençoar você. Mas Sara, além de insatisfeita, é impaciente, ela não consegue esperar o tempo de Deus. Este é o erro de Sara. Mas Sara erra sozinho nessa história? Não, Abraão também erra, na sua conivência displicente e mal intencionada. É verdade. Porque quando Sara chega para ele e fala: Abraão, eu tenho uma proposta para você, vamos pegar a nossa escrava e vamos usar ela como barriga de aluguel. Quantos homens aqui estavam aqui quinta-feira? Levante a mão. Quinta-feira, muito bem. Diga aí para mim, homens, quando Sara chega para Abraão e diz: Abraão, eu tenho uma ideia, vamos pegar essa menina e vamos fazer a de barriga de aluguel. O que você acha que Abraão devia ter feito? Diga aí, homens. Abraão falou: oba, experiência diferente na cama, experiência diferente. Ele sabia que estava errado, porque a palavra de Deus já dizia lá atrás, e se não houvesse a palavra escrita como nós temos hoje, havia consciência dentro dele.
de que a proposta de Deus era que o homem tivesse só a sua mulher, uma só mulher, sendo com ela uma só carne. Mas quando Sara vem no meio da sua insatisfação e faz a proposta, Abraão aproveita e tira uma casquinha e diz: oba! E ele vai e se deita com esta mulher e ele engravida esta mulher. Sabe, Agar é usada por Sara e Agar é usada por Abraão. Ela foi extremamente injustiçada dos dois lados e ela simplesmente não tem opção. Ela não tem como dizer não, nem para um, nem para outro. E no decorrer dos próximos dias, Agar seria expulsa de casa pelo menos 2 vezes. E essas 2 experiências dela trazem algumas lições para nós. Da primeira vez você viu como foi. Ela engravida, e aí chega para Sara e diz: minha senhora, eu tenho uma novidade para a senhora. Já fazem aí uns 3 meses que eu não tenho a menstruação, então eu estou grávida. Sara: oba, o plano deu certo. No dia seguinte, Sara levanta de manhã, e quando ela vai para a cozinha dela, a mesa não está posta. E ela diz: cadê essa menina? Já tinha que ter colocado o celular para despertar mais cedo do que eu. E aí, Agar levanta mais tarde. E a Sara diz: pegue a roupa e lave a roupa. Agar fala: eu? Vou não. Como não vai? Você é empregada da casa. É aí que a senhora se engana. Ó. Sabe de quem é? Do patrão, do chefe, do dono da casa. Eu não sou mais uma empregada. Eu não sou mais uma pessoa qualquer. A senhora não vai mais me tratar mal, não. A senhora não vai mais dar ordem. E ela começa a menosprezar Sara. Sara vai enfurecendo. E o que é que uma mulher enfurecida faz? Vai para cima do marido. Vai para cima do marido. E ela olha para Abraão e diz: a culpa é sua. Era ou não era? Claro que era. Ela tinha razão. A culpa é sua, Abraão. Eu coloquei essa moça e agora está me desprezando. O Senhor julgue entre mim e você. O Abraão tinha grande oportunidade de dizer: é verdade, minha mulher, você está certa, eu estou errado aqui, vou tentar resolver. Sabe o que ele faz? Ele joga a bola para ela de novo. Ele diz assim: não é tua empregada? Não é tua serva? Faça com ela o que você quiser. Ele tira o time dele na hora. Ele tira a responsabilidade do seu próprio ombro e joga em cima da mulher. E a coitada fica que nem uma bola de ping-pong. Sara começa a afligir ela, começa a ferir ela, começa a tratar ela mal. Ela fica com tanto medo, ela fica tão pressionada que ela foge. Agora, fugir hoje aqui em Salvador seria uma coisa muito simples. Você ia para a Feira de Santana, você ia para Santo Antônio de Jesus, você ia para a Vitória do Espírito Santo. Mas naquela época, fugir do lugar onde as pessoas estavam, do acampamento, numa região desértica, era pedir a morte. Era fugir para um lugar onde ela poderia ser queimada pelo sol, ser comida pelas feras, ser atacada pelos bandos que viajavam. Mas ela prefere isso. A opressão dentro de casa é tão grande que ela prefere arriscar a vida dela e foge da sua dona. E lá no meio do deserto de Ur, o anjo de Deus a encontra e diz: Agar, olha a pergunta que ele faz: de onde você vem e para onde você vai? Em outras palavras, o que você está fazendo com sua vida? O que é que você está fazendo com sua vida? Ah, mas eu fui muito injustiçada, você não sabe o que aconteceu comigo, Sara fez isso, Abraão fez isso, eu não suportei a pressão e eu fugi. E o anjo diz: eu sei disso tudo. Quer a bênção? Quero. Volta para casa. E pior, humilhe-se debaixo da sua chefe. Ah, não vou não.
Eu me humilhar? Foi ela que errou comigo. Eles me usaram. Eu estou grávida aqui, eu estou fugindo grávida. Eu não pedi para ter esse filho. Eu fui tremendamente injustiçada. E o anjo diz: é verdade, eu sei disso, mas você vai voltar. Diante daquilo que foi feito a ela, ela se sente humilhada. Pare e pense bem na palavra humilhação. Como essa palavra soa à sua mente e aos seus ouvidos? Humilhação não. Humilhação é sinal de fraqueza. Humilhação é sinal de fracasso. Nós nos sentimos humilhados quando nós somos tratados de uma forma injusta, sem gratidão, imerecida. Nós não queremos ser humilhados. Diante do que nos fizeram, parece justo defender a nós mesmos, defender a nossa reputação. Parece justo a gente se esquivar. Eu vou me proteger, eu vou cuidar de mim, eu vou me dar o devido respeito. Eu tenho ouvido isso muitas vezes no discurso de muitas pessoas. Não, eu estou me afastando de todo mundo porque eu quero agora me dar o devido respeito. Parece tudo muito bonito. Acontece que no advento do evangelho, do cristianismo, as coisas parecem ser diferentes. No reino de Deus a proposta parece ser outra. E a Bíblia, e Deus, e mais tarde Jesus, parecem inverter os polos. E aí nesse novo advento do Evangelho, a humilhação, ao invés de ser um sinal de fracasso, é uma evidência de restauração, é uma evidência de reconstrução, é uma evidência de reposição. Por isso o Senhor diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Isso já havia acontecido. Deus mandou Moisés se humilhar debaixo de Faraó várias vezes. Mateus capítulo 18, verso 15, Jesus diz assim: olha, se o teu irmão pecar contra você, o que é que você faz? Tira ele das redes sociais, cancela ele do WhatsApp, bloqueia ele. Não é isso que Jesus diz lá? Não, ele diz: se ele pecar contra você, você vai onde ele está. Você vai lá, não vai discutir direitos, não vai se justificar, você olha bem onde foi que você errou com ele, volta lá e pede perdão. É isso que o anjo fala para ela: volta lá e pede perdão. O que é que você fez? Ah, o que eu fiz em comparação com o que ela fez. Eu quero saber o que é que você fez. Eu menosprezei ela, então volta. Volta lá, pede perdão para ela e se humilha e pede para ela para ficar dentro de casa de novo. E ela é obediente. Ela volta, ela vem. E ela procura a sua senhora. E ela cumpre o que mais tarde Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos falar juntos? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Foi isso que ela fez. Ela volta para casa e ela começa a trabalhar de novo em casa, e ela começa a tratar bem a sua patroa agora, e ela reverte isso. E ali nasce o bebê. E o bebê é chamado de Ismael. E vai crescendo, e quando esse bebê cresce e já está lá com 12 anos, mais ou menos, vem a segunda experiência dela. E a segunda experiência é o seguinte: a Sara tem o filho legítimo, que é o Isaac. O Isaac começa a crescer, tem 1 ano, 2 anos, mais ou menos, 3 anos. E aí o Abraão dá uma festa de aniversário, o menino desmamou, parou de mamar. E Abraão faz uma festa tremenda. E o Ismael agora é um adolescente. O que é que adolescente gosta de fazer? Zoar, exatamente. Adolescente gosta de zoar. Então ele vai zoar de alguém. De quem que ele vai zoar? Do pequenininho. Quem tem filho grande e filho pequeno aqui? Levante a mão. Eles zoam um do outro? E como, né? Judiam ou não judiam? Demais. Foi o que ele fez. Ele fez o que qualquer adolescente faria. Ele foi zoar com o irmãozinho.
E a Sara viu. Quando a Sara viu, as garras dela fizeram tch, 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 tch. Parece mãe quando a coordenadora da escola chama e fala: mãe, você precisa vir aqui porque tem uma coisa para falar sobre o seu filho. Aí a mãe põe uma espada nas costas, uma metralhadora na cintura, e ela vai assim para a escola, né? Já viu mãe assim? O meu filho nunca erra. Não, santinho, bom menino. A coordenação das escolas hoje morre de medo de chamar as mães. Porque quando vai chamar uma mãe, aquela coisa, né? O filho dela não erra, não faz nada errado. Sara fez isso. E ela fica tão irada, tão nervosa. O que é que uma mulher irada faz? Vai em cima do marido, né? Foi o que ela fez. Ela foi em cima do marido e disse: chega, ó, acabou. Bota essa mulher e o filho, o texto é bem claro, bote o filho dela para fora dessa casa, porque ele não vai ser herdeiro. De quem é o filho? É de Abraão. Ele é filho de Abraão. Mas Sara diz: bota ela para fora, chega, põe essa mulher fora daqui. E Abraão não quer, ele fica nervoso com aquilo, e vai falar com Deus, e Deus diz: Abraão, faça o que ela está falando. Olha, Abraão, presta atenção, você já fez muita coisa errada nessa história toda. Então agora, deixa que eu vou cuidar desse menino. Eu prometi a ela, que eu ia abençoar a descendência desse menino, e vou fazer isso por amor a você. Agora sai de cena agora, deixa que o menino, eu vou cuidar dele. Abraão vai, pega o odre de água, pega um pão, pega comida, coloca sobre ela, sobre o menino e despede deles. Como você se sentiria se você fosse esse menino? Como você se sentiria se você fosse essa mulher? De novo. No momento ela está lá em alta, no outro momento ela está no deserto sem nada. No momento ela tem fartura, no outro momento ela não tem nada. Como ela vai sobreviver num deserto? O suprimento começa a acabar. Como ela vai agir e reagir no meio de uma situação tão controversa, tão adversa? O que ela vai fazer? Acontece, irmãos, que Deus nunca falha nas suas promessas. Deus nunca falha na maneira como Ele age. Deus é perfeito. Quando o anjo diz: olha, volta, se humilha da primeira vez, Deus é perfeito, Deus sabe o que está falando. Nós é que resistimos, nós é que temos as nossas justificativas, nós temos as respostas prontas na ponta da língua, e nós não paramos para ouvir a Deus, para perceber as suas promessas, para ouvir o que Deus está falando conosco, para ouvir as suas orientações e para ver a sua provisão sobre nós. Então esta mulher vai de novo para o deserto. E a água começa a acabar, e a comida acaba, e quando ela vê que ela não tem mais nada para dar para aquele menino, ela coloca ele embaixo de uma árvore, se afasta uma distância de um tiro de flecha, e ela fica de longe dizendo: eu não quero ver o menino morrer perto de mim. Agora o menino tem 13 anos. Você tem ideia de como é que está a cabeça desse menino nessa hora? Confuso assim, pensa bem: meu Deus do céu, eu sou filho de Abraão, mas eu não sou herdeiro de Abraão. Eu sou filho de Sara, mas eu sou filho de Agar. Eu sou filho de Agar, mas a Sara que é minha mãe, e agora minha mãe me botou para fora, e agora minha mãe é Agar, mas Agar é esposa de Abraão, mas não pode. O menino está confuso, e ele vai para o deserto e fala: mãe, por quê? Mãe, a gente tinha comida, mãe tinha tenda, mãe tinha gente servindo a gente, mãe tinha água, agora não tem mais nada, meu filho. E ela coloca ele lá e fala: não quero nem ver, e sai de perto. E é muito interessante, porque o menino sentiu. Sabe por que eu sei que ele sentiu? Porque o texto diz que o anjo vai a Agar e diz assim: eu ouvi o choro de quem? Do menino. O menino senta embaixo daquela árvore e começa a chorar. Acabou minha vida. Que perspectiva eu tenho de vida agora? Acabou. Por que tudo deu errado na minha vida? E a Agar está ali do lado dizendo: acabou. Ela está deprimida, ela está triste, ela está prostrada no chão dizendo: acabou, o Senhor se esqueceu de mim e acabou tudo agora.
O Senhor se aproxima dela. E aí, esse capítulo 21 mostra pelo menos 4 atitudes do anjo do Senhor, representando essas atitudes de Deus. Primeiro, verso 17 do capítulo 21, o Senhor diz assim: Agar, não temas. O Senhor ouviu a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: Agar, o que é que você tem? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu. Irmãos, às vezes é tão difícil para a gente entender o que é que Deus está dizendo, porque quando eu falo assim, olha, acredite, olha aqui para mim, por favor, olhe para mim. Não tema, porque o Senhor está contigo. Aí você olha daí e você fala, poxa, eu já ouvi isso tantas vezes. Se você é um membro de igreja há 5, 10, 20 anos, você fala, nossa, quantas vezes eu já ouvi pregação de alguém chegar e dizer assim, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu já ouvi isso tudo. O Senhor vai te falar mais uma vez ao seu coração, não tema, porque eu sou contigo. Quer ver, Agar? Presta atenção. Lá atrás, quando você passou pela primeira experiência, eu fui até você onde você estava, e eu disse para você, volta, vai lá, humilhe-se. Mas eu também te disse uma coisa, você lembra o que foi que eu falei, Agar? Estou tentando lembrar aqui, Senhor, não estou conseguindo não, eu vou te relembrar. Eu disse a você lá na sua primeira experiência, que esse menino teria uma descendência. Você já viu morto ter descendência, Agar? Não, então não esquece de uma coisa, você esqueceu a minha palavra, mas eu não esqueci dela, eu estou sempre com você, não tema, eu estou do seu lado. Foi a primeira coisa que Deus falou para ela, não tenha medo, eu estou perto de você, eu estou do lado de você, eu estou por cima de você, eu estou aqui, tudo faz parte de um plano, e eu estou dizendo para você, que aquilo que eu te prometi lá atrás, eu vou cumprir na sua vida. É a primeira coisa que o anjo diz. É a primeira coisa que eu e você temos que acreditar hoje, na nossa vida e na nossa experiência. Nós estamos vivendo num cenário muito complexo, muito confuso, em que as pessoas estão aos poucos perdendo a perspectiva de uma intervenção extraordinária de Deus. E às vezes nós estamos tão imersos em corre-corre, em vozes, em gente ao redor de nós, que a gente não percebe ou a gente não consegue lembrar o que Deus falou conosco lá atrás. Mas o mesmo Deus que falou com ela, continua falando com você hoje. Não tema, eu estou contigo. Segundo lugar, o anjo disse para ela, levante-se, levanta, Agar, levante-se, Agar, porque, irmãos, eu penso, naquela época, é claro, não havia um estudo tão acurado da mente humana, dos sentimentos humanos, dos problemas psicológicos, dos problemas psiquiátricos, não haviam diagnósticos tão perfeitos como o nosso, apesar de que esses diagnósticos ainda são um pouco confusos hoje, mas talvez não fosse tão diferente como nos nossos dias as pessoas se entregarem à tristeza e começarem a perder a alegria de viver e o dinamismo da vida por causa do que lhe aconteceu. Um dia desse eu ouvia um profissional dizer que entre 60% e 80% das pessoas que são diagnosticadas com depressão não têm depressão de verdade, o que elas têm uma grande tristeza na sua alma, elas estão tristes, as coisas deram errado, então elas estão tristes, estão prostradas, e é isso que acontece com Agar. Agar se prostra e ela fica ali naquele deserto, e ela fica naquela angústia, naquela autocomiseração, dizendo, eu vou morrer, ele vai morrer, acabou tudo, e o anjo chega para ela e fala assim, para, Agar, levanta, eu vim aqui para te estender a mão, eu vim aqui dizer para você, você não vai ficar para o resto da sua vida prostrada nesse deserto, esse deserto não vai enterrar você, porque eu sou teu Deus e eu estou do seu lado. Então levanta, faça a sua parte, levante-se. E aí ele fala uma terceira coisa, sabe por que você tem que levantar? Você tem que sair do seu lugar e ir até onde o menino está. Você saiu de perto dele, Agar. Você deixou ele sozinho numa hora tão difícil como essa. Você deixou ele lá. Você está sendo egoísta com você mesma. Você não quer ver ele morrer. Você se afastou do menino e você não percebeu que esse menino está chorando porque ele precisa de você. Então vai lá perto dele. E assim como você se levantou, vai lá, estende a mão a ele e levanta ele também.
Não é interessante como Deus faz as coisas? Senhor, eu estou morrendo. Aí Deus fala assim, filho, ó, primeiro, você não está morrendo. Segundo, levanta de onde você está. Levanta. Você tem minha graça sobre você. Você tem o meu poder sobre você. Lance os seus olhos ao redor. Você vai perceber muita gente que está morrendo de verdade. Você vai perceber muita gente carente. Você vai perceber muita gente necessitada. Você vai perceber muita gente sofrendo. Então, usa o seu sofrimento como uma mola propulsora para você estender a mão para quem está sofrendo também e faça com que essas pessoas levantem debaixo do meu poder. Eu vou usar a sua vida. No meio da sua fraqueza, você vai tirar força não só para sobreviver em mim, mas você vai tirar força também para estender a mão e para abençoar outros que estão sofrendo tanto quanto você, ou quem sabe, mais do que você. Irmão, você está entendendo que Deus está falando com você hoje isso, em nome de Jesus? Deus está falando para você, levanta, dê a mão para aquele que está caindo também. E aí ela levanta e vai, e pega a mão do menino. E quando ela levanta o menino, ela tira o menino daquele sentimento de prostração. O texto diz, no verso 18, no verso 19, que Deus abre os olhos dela, e ela enxerga o quê? Um poço de água. Eu fico aqui questionando, mas quanto tempo Agar ficou ali? Ela não viu a provisão de Deus? Não, ela não viu. Mas no momento em que ela vai, ela estende a mão, e ela obedece à voz de Deus, e ela faz o que Deus está mandando, e ela levanta o menino pela fé. Deus abre os olhos dela, e ela olha e vê uma fonte, e ela vê suprimento, e ela vê provisão de Deus. E aquela provisão de Deus não é só para aquela hora, é para toda a vida daquele menino. Esse menino não volta mais para viver com o pai não vai mais sustentá-lo. Abraão, embora fosse rico, não ia mais cuidar desse menino. É interessante porque esse menino não perde o contato com o pai. Você vai ver lá adiante que quando Abraão morreu, os dois que foram enterrar ele, quem foram? Isaque e Ismael. Então Ismael não perdeu o contato com o pai. Todavia, Ismael, por causa da promessa de Deus feita a ele, por amor a Abraão, e a promessa de Deus feita à mãe dele, Ismael nunca mais precisou ser sustentado por Abraão, e mesmo no meio do deserto, Deus o abençoou e Deus o fez próspero. Agora, Deus cumpriu nele a promessa. Ele disse, ele vai ser briguento, ele vai ser selvagem, a mão dele vai estar contra todos, e a mão de todos contra ele. Não é isso que acontece com os árabes hoje? Não é esse grande barril de pólvoras que você não sabe quando vai explodir, todas as gerações e culturas nessa guerra interminável, e vai ser até o fim. São os descendentes, são os ismaelitas, são descendentes de Ismael, e estão aí, e nós temos que lembrar deles também, nas nossas orações, e dentro do nosso coração, porque eles são parte da promessa de Deus, são mistérios de Deus, mas a verdade é, que aquele menino no meio do deserto, ele vê a provisão de Deus. O erro do pai, o erro da mãe, o erro da madrasta, todos esses erros cometidos com ele, não anularam a bondade, a misericórdia, a promessa e a provisão de Deus sobre a sua vida. Eu sei que muitos de nós aqui passamos por experiências lá no passado, que nós lembramos dos nossos pais e falamos, puxa, quanto erro eles cometeram. Quanta coisa errada minha mãe fez, quanta coisa errada meu pai fez. O Senhor está dizendo para você hoje aqui, ei, está na hora de você se levantar, está na hora de você estender as mãos para os outros, e eu vou abrir os seus olhos para que você perceba que você não depende dos seus pais para sobreviver, do seu passado, do que aconteceu ou do que deixou de acontecer. Você depende de mim, da minha graça e da minha provisão, e se a minha graça estiver sobre a sua vida, ela é suficiente para sustentar você. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar este culto cantando um cântico, e esse cântico veio à minha mente quando eu estava no início deste culto aqui. Eu não tinha preparado ele, então eu pedi aos irmãos de última hora que eles viessem, mas é um cântico muito especial, que eu acredito faz nos lembrar que Deus está por perto de nós, não importa o que aconteça, não importa quais sejam as circunstâncias que vão afligir a nossa alma, o Senhor está conosco. Quero convidar você a ficar de pé e cantar conosco este cântico tão especial.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga com sinceridade isso. Tudo que há em mim, Faça desse cântico uma oração. Confesse isso ao Senhor de todo o seu coração. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, Teu amigo me te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo te tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Talvez nesse momento você possa fazer uma pergunta para Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, diga: Senhor, o que é que tem me impedido de ver a provisão do Senhor sobre a minha vida? Senhor, o que é que tem prostrado o meu coração? Talvez você se veja dentro de um deserto e agradeça a Deus por isso. Hoje pela manhã, quando encerrou o culto, uma família me procurou e disse: puxa pastor, a gente tem estado num deserto durante tantos anos da nossa vida, são anos seguidos, mas hoje mais uma vez o Senhor renovou no nosso coração a confiança no cuidado dEle. E nós sabemos que Ele não falha. Ele é o Deus que olha para nós e diz: não temas, não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, eu te digo: não temas, eu sou o Senhor teu Deus. Então diga para o Senhor: Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo, Senhor.
ainda que eu seja cercado pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lembre da palavra do Senhor Jesus que diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está do seu lado. Não tema, não tema. Mas o Senhor também diz: levanta, levanta, levanta. O Senhor falou isso para vários personagens bíblicos. O Senhor falou: levanta, levanta. Isso significa que às vezes nós estamos mais prostrados do que deveríamos. Às vezes nós admitimos uma circunstância de fracasso na nossa vida e a aceitamos como algo comum, e o Senhor está dizendo para você hoje: não tema, não tema, eu sou com você. Por isso, levanta do seu lugar. Levanta, você tem coisas para ser feitas, você tem gente para abençoar, você tem filhos seus que estão mergulhados no pecado, e você tem que se levantar em oração, em clamor, em jejum, e você não vai cessar essa luta até que o meu propósito se cumpra na vida dos seus filhos. Você precisa cuidar deles. Você tem que cuidar deles, você não pode deixá-los para trás. Há outros membros da família que às vezes a gente deixa para trás, cansa, a gente vai se esgotando tanto e a gente diz: eu não quero mais saber. E hoje o Senhor está dizendo: não cesse, não cesse, o seu ministério com eles ainda não acabou. Você vai continuar lutando, batalhando, até que eles sejam vitoriosos na minha presença. Clame ao Senhor, e peça para Deus: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja a tua provisão sobre a minha vida, a água que vai preencher a minha alma, o alimento do céu, o pão da vida que é Jesus Cristo. Você não depende de ninguém, você não está no deserto porque alguém foi injusto com você. Deus permitiu que Agar fosse parar no deserto, assim como Ele por muitas vezes permite que as pessoas falhem conosco, nos abandonem, nos deixem e tirem de nós a nossa provisão e nos rejeitem. Mas lembra disso, o Senhor está dizendo para você: você está no deserto, eu vou te sustentar até o fim da sua vida. Você vai ter o alimento, você vai ter o cuidado, você vai ter a água, você vai ter a minha presença, você vai ter minha graça sobre você, e a minha graça basta sobre a sua vida. Diga isso para o Senhor: obrigado, Senhor, obrigado. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu enxergue sempre, sempre, sempre a tua provisão, e mesmo no deserto eu não pare de caminhar, eu não pare de viver, eu não pare de trabalhar, eu não pare de fazer o que tem que ser feito, e eu vou honrar o Senhor com a minha vida. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se você tem enfrentado um deserto na sua vida, nós queremos encerrar este culto orando por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos estender nossas mãos sobre você. Eu queria pedir que os pastores que estão aqui viessem aqui sobre o palco. E nós queremos estender a nossa mão sobre o povo de Deus. Deus tem me incomodado a orar pelo seu povo. É nosso papel, nós temos que orar pelo povo de Deus. E queremos orar por sua vida, você que tem enfrentado lutas, desertos, situações difíceis. Vem clamar pela misericórdia de Deus. Há misericórdia de Deus em abundância, há provisão de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Não cesse a sua confiança, renove diante dele a sua fé nesse dia. Diga para ele: Senhor, eu sei, o Senhor está comigo. Senhor, eu sei, o Senhor está comigo. Deus nunca mais tirou Agar do deserto, mas Ele sustentou ela lá. Eu quero dizer para você, às vezes a gente quer que o deserto desapareça, às vezes a gente quer que a provação vá embora,
E o que Deus quer não é que a aprovação vá embora. O que Ele quer é que a gente tenha consciência da presença dEle. Então venha orar conosco aqui e dedicar o seu coração ao Senhor, dizer: Senhor, como eu preciso do Senhor, como eu preciso do Senhor nesta noite, como eu preciso da Tua intervenção na minha vida, no meu coração, como eu preciso que a minha alma seja dessedentada, alimentada pelo Senhor. Diga isso para Deus nesse momento, em nome de Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ela é mais poderosa do que espada de dois gumes, que penetra o nosso interior, que penetra o nosso coração. O Senhor é o Deus bendito, o Deus fiel, o Deus amoroso, o Deus da nossa provisão é o Senhor. E nós confiamos no Teu poder, Senhor, e olhamos para a Tua palavra, e mais uma vez nesta noite renovamos diante do Senhor o nosso coração. Renova a nossa fé no Senhor, renova a nossa confiança de que Tu estás conosco, Senhor. Renova dentro de nós esse sentimento de que muito mais do que nos livrar dos problemas, nós queremos a Tua presença na nossa vida, Senhor. Ó Deus, abençoa o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor conhece os corações que estão sofrendo e quem sabe sofrendo a um longo prazo já, dependendo do Senhor, precisando da Tua intervenção, precisando da Tua misericórdia. Senhor, traz um milagre sobre estas vidas nesta noite, Senhor. Renova corações, renova a fé nesta noite, renova a confiança no Senhor. Se houver alguém aqui à frente que ainda não entregou seu coração nas mãos do Senhor, que esta noite seja tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que esta noite seja uma noite de transformação, de mudança, de renovação das suas vidas. Ó Senhor, que nós possamos buscar a Tua presença mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Que o Senhor seja suficiente para nós, que a gente continue adorando ao Senhor, louvando o Teu nome em qualquer circunstância da nossa vida, Senhor. Que nós possamos tornar esta canção uma realidade dentro de nós. Então estende agora a Tua mão sobre o Teu povo, traz paz ao coração do Teu povo, Senhor. Traz paz sobre todo o Teu povo. O Senhor prometeu isso: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Crede em Deus e crede também em mim. Então, Senhor, que a Tua paz seja derramada sobre o Teu povo agora em nome de Jesus. A confiança renovada, a certeza da Tua presença. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar a provisão que o Senhor já nos deu. Já nos deu através de Cristo Jesus, a água da vida, o pão da vida. Ajuda-nos a enxergar as infinitas possibilidades do Senhor para nós, e que o nosso coração dependa profundamente do Senhor e da Tua graça. Nós nos alegramos diante do Senhor e pedimos a bênção do Senhor sobre todo o Teu povo que aqui está, e que o Teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação e a plenitude do Santo Espírito de Deus permaneça com todos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de sair, se houver alguém aqui que quer entregar o seu coração nas mãos de Cristo, nós, pastores, estaremos aqui. Por favor, venha falar conosco. Deus abençoe a todos, vamos em paz, uma boa semana. Deus abençoe toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.